Não se sabe ao certo seu nome. Amenófis I, Tutmés I ou Tutmés II. O que sabemos é que ele foi o mais perverso dos faraós. Preocupado com o crescimento do povo judeu, ele deu uma ordem que assustaria até mesmo os seus próprios soldados. Ele criou um plano para frear a expansão do povo judeu. Todo o bebê recém-nascido deveria ser assassinado. Você não ouviu mal. O faraó deste período em que Israel ficou cativo no Egito ordenou a morte de todo o bebê judeu assim que ele saísse do ventre de sua mãe. Secretamente, o faraó convocou 2 parteiras judias conhecidas como Shifrá e Puá. Ele as ordenou que matassem os bebês assim que elas terminassem o parto. A instrução era a de que elas deveriam asfixiar todos os meninos recém-nascidos e mentir às mães que elas haviam dado à luz a filhos mortos. Mas Shifra e Puá eram mulheres justas e se negaram a cumprir tal ordem. Enfurecido, o faraó mandou seus soldados jogarem os bebês no rio Nilo, mas eles não os encontravam facilmente, pois suas zelosas mães os escondiam. Então o faraó elevou seu nível de maldade e enviou mães egípcias com seus bebês para encontrá-los. Mas por quê? Qual o papel destas mães egípcias? O método consistia na mãe beliscar o seu próprio bebê. Assim, seu choro faria os bebês judeus chorarem também, evidenciando seu esconderijo. Ao ser encontrado, o bebê era arrancado dos braços de sua mãe e jogado para uma morte agonizante no rio Nilo. Foi com temor das mães e dos soldados egípcios que Joquebede colocou seu amado filho em um cesto antes que ele fosse capturado. Ela aguentou por 3 meses agonizantes. O restante da história todos sabemos. O menino Moisés foi encontrado pela filha do perverso faraó, no início de uma das reviravoltas mais incríveis de toda a história bíblica. Esse mesmo menino seria o responsável pela libertação do povo judeu da escravidão. Perceba como os planos de Deus, às vezes, são de difícil compreensão, mas nunca falham. Foi a atitude perversa do faraó que colocou Moisés dentro do alto escalão egípcio, o que viria a ser decisivo para a sua missão de libertação do povo judeu. Mas e os outros bebês? O que teria acontecido com eles? A Bíblia não fornece estas informações. Mas, como sabemos, o plano do faraó não deu certo. Então, como eles teriam sobrevivido? A explicação, mais uma vez, está em um midrash. Deus, vendo o que ocorria, mandou que seus anjos descessem ao rio Nilo. Eles então ficaram com água até os joelhos para salvar os pequenos bebês. E é aí que ocorre uma das histórias mais lindas contadas em um midrash. Ele diz que os anjos, a mando de Deus, pousavam os bebês delicadamente sobre as rochas. O Senhor, em sua infinita bondade, então fez algo que só a sua incomparável criatividade poderia proporcionar. Ele criou seios nas rochas, e destes seios jorrava leite para que os bebês famintos e chorosos não morressem de fome. Há um outro midrash que diz que os bebês conseguiram respirar debaixo da água até a chegada dos anjos de Deus, e que das rochas também saía mel. Os pequenos bebês então se acalmaram, sendo encontrados primeiro por uma, depois por todas as suas mães, que chamavam umas às outras. Todos eles foram encontrados ainda dormindo na paz do Criador. Por sua retidão, Shifrá e Puá foram amplamente abençoadas por Deus, dando origem a uma renomada linhagem de sacerdotes, levitas e reis, todos saídos de seus ventres. Ou seja, o Senhor as recompensou, dando a elas dinastias de sacerdócio e de realeza. Mas quem seriam seus descendentes? Uma antologia midráchica medieval coloca Shifrá e Puá numa lista de justas convertidas, apoiando ainda mais a noção de que elas eram, na verdade, egípcias. Estudos do Talmud sobre o livro de Êxodo identificam Shifrá, na verdade, como Joquebede, a mãe de Moisés, e Puá com Miriam, irmã de Moisés. Além disso, estudiosos interpretam que as casas às quais são feitas referências na Bíblia seriam casas para as parteiras. O termo casas é entendido como dinastias. Isso se aplicaria de forma perfeita a Joquebede e Miriam. Incrível, não é mesmo?
Mas isso talvez seja assunto para um próximo vídeo. Se inscreva no canal Revelando em Voz, assim você não perde mais histórias extraordinárias como estas. Que Deus nos abençoe e até a próxima.